Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para as notificações. Dá uma olhadinha aqui no quadro da ESPN Brasil, Zinho Pascoal, a galera toda e o Nicolete trouxe informação. Lembrando que os créditos estão na descrição do vídeo, deixa o like aí e já põe no comentário a opinião de vocês, o que vocês estão achando, beleza? Já já eu volto. Eu diria falecido Silvio Santos, Mal Breiler, é atacante ou não é? Ele é ou não é? Esse também eu conheço, acompanhei bastante na base. Apoiou bastante na base, né? Impressionante o seu vínculo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é jogador de bola, viu, Pascoal? Joga bola. Jogador de bola. Joga bola também, isso. É do ramo futebol. É do ramo. É do ramo futebol. Porque tem 9 no Palmeiras que não joga bola, é isso? Oh! Não, Poderia citar o nome? Não, hoje o Flaco Lopes é o que está coitado, mais, foi impressionante mais o Flaco em Lopes. evidência, porque o próprio treinador do Palmeiras falou, né? É Que isso. até falta um pouco de vontade para ele. Isso ficou um pouco pesado. Mas na bola parada vai bem, hein? Quem? Flaco. Não, o lance último. Paulinho é bom de bola parada também, né? O Paulinho é um Jogo de 6 pontos ele resolve que é uma beleza. O Paulinho é um jogador que pode jogar em todas as posições. Na seleção brasileira de base, ele jogou em todas as posições da frente. Ele começa no Vasco como um ponta esquerda, clássico ali, até mais jovem ali, sub-15, sub-16, ele era praticamente um meio armador, depois atuou mais na ponta esquerda. No Galo, o Paulinho virou um segundo atacante que às vezes fazia ali a de falso 9, porque o Hulk saía muito da área para articular e o Paulinho se aproveitava para fazer Paulinho e Hulk ali, os dois, né? para fazer facão diagonal. Dois Era atacantes. aberto, 2 atacantes. São dois atacantes, mas o Paulinho geralmente Sim. partindo mais da esquerda e buscando o diálogo com o Hulk. Mas quando o Hulk saía da área, o Paulinho era quem ocupava o espaço e centralizava. Então, é isso que ele fala. Nesse esquema, se tiver um ataque mais móvel, ele pode funcionar bem. E é uma pena para o torcedor palmeirense que Paulinho e Estevão vão jogar pouquíssimo tempo juntos. Porque seria uma dupla e tanto ali. Porque o Estevão saindo do lado direito, o Paulinho com liberdade para circular pelo ataque, dá muito jogo. Como diria o Pascoal, dá match, né, Pascoal? Você Não, isso gosta aí não funciona, não. desses termos modernos? É jogo. Você jogo dá match? Não funciona assim. Você não gosta disso? Não gosto. coisa Deu liga, deu liga. Dá liga. É Eu coisa gosto moderna. do Paulinho em qualquer função da frente. Eu gosto do Paulinho em Um, qualquer função da falso frente. 9. Mas Funciona. essa função dele com o Hulk foi a que melhor ele executou. E ele disse que os números deles aumentam e decaem depois com a lesão dele. Sim, não. E ele jogou no sacrifício E ele muito jogou- tempo no ano passado. teve Uns 6 meses, pelo menos, É. ele não estava em condições ideais. E teve que fazer um enxerto ósseo, né? É. E aí agora cicatrizou, né? Uma informação de um amigo no Palmeiras me disse que ele está evoluindo muito bem. Ele Uma falou que a informação- coisa avançou, ele falou já na coletiva. Que me disseram que ele deu um passo muito adiantado para começar alguma atividade. Mas como é uma lesão que precisa de um certo tempo para o osso se recuperar, então o pessoal está com uma certa cautela. Eu não sei se vai ser em março ou se vai ser em abril, mas o Palmeiras está trabalhando com essas duas datas, do final de março, comecinho de abril, para que ele possa jogar, talvez começo do campeonato, algumas rodadas do campeonato. No Campeonato Paulista eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é que a medicina é muito evoluída e a gente espera que o Paulinho tenha recuperação. Demais esclarecido, né? Um cara que tem uma facilidade para falar, muito esclarecido. A entrevista dele foi muito legal. E hoje ele tocou num ponto, né, Pascoal, que tem torcedor que fica melindrado. Ele falou que nunca encontrou uma estrutura e uma organização como a do Palmeiras, e isso está ajudando muito na recuperação dele. E aí, torcedores do Galo tendem a falar, o cara é um ingrato, e ele ressaltou, foi muito feliz no Atlético, mas esse tipo de comparação de um atleta, ainda mais, como o Pascoal falou, de um cara esclarecido como o Paulinho, deveria servir para uma autocrítica sincera, para um clube como o Atlético, e no Atlético se sabe que o Galo evoluiu muito em termos de estrutura na cidade do Galo, mas em termos de processo, precisa avançar. Então, precisa tomar esse tipo de fala do Paulinho, não de um lado raivoso, de um lado rancoroso, de achar que ele está fazendo isso para provocar, mas como uma autocrítica, para saber que pode melhorar. E hoje o Palmeiras é referência no departamento de futebol, em recuperação de atletas, em prevenção de lesão. Então, o Paulinho sabe que ali ele está mexendo num vespeiro ao falar disso, mas é bom também quando o jogador toca nesse ponto para a gente saber por que não. E eu concordo plenamente com ele, não é à toa
que o Palmeiras atingiu esse patamar, porque consegue, nos pequenos detalhes, são detalhes fundamentais, que é a recuperação de atleta, que é a parte física, conseguir se colocar em vantagem sobre outros. Ô, Zinho, por enquanto, quando ele começar a jogar, né? Ok, dá para se virar com o Paulinho fazendo essa função de ponta, às vezes 9 e tal, o pessoal se movimentando ali, e tá tudo bem por enquanto, mas tem que correr atrás desse 9, ou de repente o Palmeiras pode se resolver desse jeito mesmo e o Paulinho pode atender bem nessa função? Tem boas opções o Abel, né? Ele até às vezes é rabugento ali nas entrevistas, né? Reclama muito, fala de que precisa. Os treinadores, a maioria, sempre estão pedindo contratação, é claro. Mas se o treinador quer um jogador com característica de centroavante dentro da área, fixo, aquele cara que sabe jogar de costa para os zagueiros, que segura zagueiros, prende para fazer o pivô, mais ou menos o Caleri, como joga no São Paulo, né? O Pedro no Flamengo, esse jogador com essa característica. São bons tecnicamente também, mas são jogadores que têm presença de área. Qualquer jogada pelo lado do campo, eles estão dentro da área, eles saem ali na intermediária, dialogam um pouco, mas tem mais movimentação bico a bico de grande área, né? Não é a do Paulinho. Aí tem que buscar uma contratação, esse 9 ali de dentro da área. O Paulinho, para mim, hoje a posição dele é atacante com um outro jogador ao lado dele. Para um sistema 4-4-2. 2 atacantes e ele ter essa mobilidade como ele jogava com o Hulk. O Pascoal explicou muito bem. Ora um está ali na área, o outro sai um pouquinho. Tem essa movimentação, essa mobilidade de jogadores na frente. Agora, o Palmeiras jogar com Estevão de um lado, Facundo Torres do outro lado, um meia centralizado e ele como a referência, não é o sistema. O Abel vai ter que mudar. O Abel vai ter que buscar uma formatação diferente. Aí dá para jogar. Aí dá. Uhum. Ele pode, ao pouco tempo que jogar com o Estevão é mais próximo dele. E aí você coloca um Facundo pelo lado, o Estevão mais por dentro, porque o Estevão todo mundo diz, eu não vi. Mas o Pascoal já falou e já vi outras pessoas falando que na base ele jogou como meia, como um 10. Inclusive, quando foi convocado, falou: o Estevão pode jogar como o Rafinha está jogando, o Rafinha do Barcelona, por dentro. Então, assim, jogar Paulinho e Estevão por dentro, meu Deus, que beleza, que opção, que qualidade, desde que tenha 2 jogadores pelo lado. Pena, vai durar pouco. Esse é o problema, né? E o Paulinho contou o caso do nome dele e do irmão, né? Porque o irmão mais velho do Paulinho se chama Romário. E, na verdade, era para ele se chamar Paulo Henrique, que era o nome do pai. O pai combinou com a mãe, olha, vai se chamar Paulo Henrique, e voltou do cartório com Romário. Só que a mãe do Paulinho é vascaína, fanática. Falou, pô, como assim Romário? Na época que o Romário tinha jogado no Flamengo, ela falou, então o nosso próximo filho vai se chamar Edmundo. E aí chegou o Paulinho. E o pai volta do cartório com Paulo Henrique, com atraso, ele registrou, não atendeu o pedido. Foi a época que o Edmundo foi pro Palmeiras? Só que na época, lá no bairro do Paulinho, a galera ficou sabendo da história e passaram a chamar ele de Edmundo. Então, na infância, o Paulinho era conhecido como Edmundo por causa dessa história de família e hoje vai vestir a camisa 7, que foi do Edmundo. E ele até falou que o Edmundo serviu como inspiração para ele. O Edmundo era uma referência dele. Se jogar o que o Edmundo jogou no Palmeiras, hein? Essa história do nome é boa. Né? Depender da inspiração. Pois é. Tá seguindo o caminho do Edmundo. Fez Começou história no lá e aqui agora também. Paulinho tem tudo para poder fazer história também, né? Eu acho que é uma contratação grande, não só nos valores que a gente já falou, mas pelo que ele pode oferecer para esse Palmeiras, Fê. Eu sei que o torcedor quer mais, só que já é uma ótima contratação. Um jogador, desde que voltou ao Brasil para vestir a camisa primeira do Galo, explodiu. Acho muito interessante ele falando sobre a característica dele e como ele se sente à vontade. Paulinho sempre foi um jogador muito maduro dentro de campo na hora de tomar decisão, e isso até impressionava quando ele surgiu no Vasco. E a melhor versão dele não é mais aquela beirada, ponta, o cara que volta muito. Obviamente ele contribui sem a bola, mas ele é um segundo atacante, né? Mais próximo do gol. Quando lá no Galo conseguiram moldar uma dupla de ataque, Paulinho e Hulk, ele se tornou muito mais letal
Um jogador muito mais artilheiro, decisivo de uma maneira constante. Ah, mas ele caiu na reta final da última temporada. Ele não estava 100% fisicamente, longe disso. Estava jogando no sacrifício, né? Verdade. Então, assim, ele recuperado, eu acho que ele é a cara de um jogador que vai crescer ainda mais com o Abel Ferreira. Pela velocidade, pela força, pela forma como ele se desmarca. É um jogador que contribui também nessa movimentação e na criação. Achei uma excelente contratação e vestindo uma camisa pesada aí do Palmeiras, camisa 7. Acho que é um jogador que tem tudo para dar muitas alegrias. Se o Palmeiras conseguir esse outro 9, talvez formar uma dupla de ataque ali, né? Pode ser muito interessante para esse time crescer do meio para frente. Eu estou assim, bem curioso para ver como o Abel vai utilizar o Paulinho. Não que ele vai inventar alguma coisa, tenha fórmulas mirabolantes, mas ele terá novos companheiros, né? Foi marcante essa dupla com o Hulk. Assim, dificilmente vai se esquecer isso. Essa dupla não será esquecida no Atlético Mineiro e nem pelo Paulinho e também pelo Hulk, porque eles se deram muito bem, eles se complementavam. E o Palmeiras vai buscar um jogador, né, neste ano em que necessita ser mais radical nas aquisições, né? O Palmeiras que vende tão bem, está na hora também de comprar bem e dar um pouquinho a mais para o torcedor, sempre ressaltando que é uma equipe que tem muito sucesso, né? Porque o torcedor do Palmeiras às vezes trata o clube como se o Palmeiras jogasse eternamente na segunda divisão, não ganhasse de ninguém. Não é a realidade. É que não é que está mal acostumado. Se acostumou tão bem a disputar todos os títulos que quando tem uma temporada um pouquinho mais difícil, parece que o mundo acabou. Mas é uma grande contratação, não pode ser utilizada agora. Teve uma fratura por estresse na perna, jogou no sacrifício, jogou tomando injeção no final da temporada, não podia nem treinar. Então, calma, é preciso ter o Paulinho em condições perfeitas. Mas vamos ver qual vai ser o companheiro, se ele vai ser, na falta de um 9, será que é ele que vai jogar nesta vaga do 9? Como é que o Abel vai utilizar o jogador? Temos que aguardar. Eu acho que ele é mais um substituto de um cara que o Nicoletti vai falar agora, do Rony, do que do próprio Dudu. Não vejo o Paulinho jogando mais pela beirada, mas não. Acho que ele tem que ficar mais próximo do gol adversário. Ele vai jogar de atacante ali. Ele não atacante, também acho. Acho que de lado está descartado. Agora ele pode ser o atacante de referência, como o Rony atacava a bola, ou pode ser ele e um camisa 9. Aí depende do... É que a história do Rony está uma história tão complicada nesse momento, mas o Rony, numa situação normal, a gente poderia estar conversando aqui que seria possível os dois estarem juntos. Poderia. E ainda pode, viu, Calçado? Os números do Rony aí, ó, no Palmeiras, é a volta dos que não foram, né? Bem isso a história do Rony. Ia, mas não foi. Tá na tela aí, ó, a trajetória dele dentro do Palmeiras, né? De 283 jogos, 70 gols, 30 assistências, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa, 1 Supercopa do Brasil e 4 vezes campeão paulista. Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores com 23 gols. Isso aí já, né? E um imbróglio. Então, o Palmeiras acertou a venda do Rony para o Al Rayyan do Catar. Só que a janela de transferência termina amanhã, 5 horas da tarde, horário aqui do Brasil. E aí não teria tempo para o Rony chegar lá, assinar o contrato e fazer a inscrição. Então, por questões burocráticas, o negócio foi desfeito. Mas estava tudo acertado, já estava acertado com o Al Rayyan. O Rony se acertou com o clube do Catar, que aliás é o time do Arthur Jorge, campeão pelo Botafogo. Então estava tudo certo para a saída dele, mas acabou melando o negócio por essa questão burocrática e por não haver tempo hábil para a inscrição do Rony. Ele deve ser reintegrado ao Palmeiras na semana que vem. Ele foi afastado depois antes do jogo contra o Noroeste, né, até para negociar outros caminhos. Estava conversando com o Santos, segue conversando com vários clubes, inclusive com o Santos, mas a questão é que o salário do Rony está na casa de R$1 milhão, então ele não vai baixar muito a pedida, não. Se a proposta for baixar demais a pedida, ele vai seguir no Palmeiras, porque ele tem contrato mais 2 anos. Então o Rony pode continuar no Palmeiras, ser reintegrado e ajudar o time ainda nessa temporada. Mas o Palmeiras
não descarta negociá-lo ainda esse ano. Mas é uma Digamos assim, situação que ele para ficou ele fora ficar, dos né? planos, Porque essa negociação frustrada, a Leila já falou em entrevista também, tipo, olha, obrigada, tudo, mas o ciclo já no fim. Os valores são altos também para negociação para um outro clube, né? Então, uma situação difícil. E nesse momento, né, eu estava conversando até com o Nicoletti, o Rony, a gente tem que entender o momento do jogador, né? É o momento da vida. A gente fala muito de idade de jogador porque é uma vida mais curta para o jogador de futebol. O rendimento, né? Quando entra o dinheiro, quando o cara joga na elite, o Rony é um jogador da elite do futebol. Se ele estivesse jogando na Série C, na Série D, a vida dele seria totalmente diferente. Então ele é um jogador da elite pelo salário que ele tem. Está chegando aos 30 anos. Então ele sabe que o tempo dele está mais perto do fim do que do início da carreira. Se ele não acertou o salário com o Fluminense ofereceu menos do que ele ganhava no Palmeiras, ele preferiu, ao invés de... Dificilmente a gente imaginaria o Rony fora de uma escalação no Fluminense. O Rony chegaria como titular para jogar no Fluminense. Ele preferiu continuar com uma grana mais alta em função da idade do que reduzir isso para ir buscar mais minutos jogados. Então é nítido que nesse momento da carreira, a administração da carreira, ele está privilegiando também os rendimentos. E é uma escolha do jogador. Tanto que ele tem um salário muito alto no Palmeiras, falou assim, prefiro me resguardar aqui, prefiro, ao invés de repente ir para um clube brasileiro, não estou dizendo que é o Fluminense, tá? Mas que eu posso não receber pontualmente e ter mais minutos, ter menos minutos, mas o dinheiro cair na data certa. Agora, e o Qatar seria certamente um avanço nesse sentido, né, de grana. Mas, poxa, eu olho pro Rony, cara, eu não vejo o fim, sim, no Palmeiras. No caso do Dudu, para mim estava claro que a história já não... Já havia desgaste. Já tinha um desgaste ali. Agora, o Rony ainda é um jogador que pode ser muito útil. Eu acho que o desgaste é com a torcida, né? Não é? Com o Abel, acho que não. Acho que é um jogador que sempre contribuiu, extremamente profissional, em vários momentos um símbolo de um cara que se dedica pelo time, que corre até o final, que acredita até o final em todas as bolas. Mas ele caiu de produção e, de fato, assim... prioriza hoje a manutenção de uma realidade financeira que ele conquistou muito por conta daquele currículo que a gente acabou de mostrar ali. O Rony tem que ser um cara muito valorizado na história do Palmeiras, né, pelo torcedor. O maior artilheiro do clube na história da Libertadores, sendo protagonista e decisivo em títulos de Libertadores 2, Campeonato Brasileiro. Né, um jogador, de fato, que, sim, vestia a camisa e ali era uma armadura, né? Mas o clube entende que existe um fim de ciclo, acho que muito por conta do desgaste com a torcida. E agora isso se torna um problema para ser administrado, porque assim, eu acho que dificilmente um clube brasileiro vai pagar vencimentos tão altos assim por análise de custo-benefício, de idade, né, de frequência de alto nível, um jogador que acaba oscilando muito nos últimos anos. E aí vai ser algo também para ser avaliado internamente. Eu estou com o Calçade. Se não fosse o desgaste tão grande com a torcida, eu não estou falando do Rony protagonista, titular absoluto do Palmeiras. Eu acho que ele ainda pode contribuir, sim. Mas aí é uma decisão do clube. Os cenários são reconstruídos. Ao ter o Paulinho no Palmeiras e outros jogadores estão chegando, o Abel pode criar algo diferente do que a gente está acostumado. E aí encaixar a característica. Então você tem outros companheiros. A gente não pode imaginar que o Palmeiras vai ser aquele mesmo Palmeiras de todos esses anos do Abel. E mesmo assim, aparentando ser o mesmo Palmeiras, o Palmeiras ao longo do Abel teve muitas mudanças de jogadores que chegaram. O Rony mesmo mudou de posição. Que deram certo, jogadores que não deram certo, vendas. Aconteceu muita coisa na vida do Palmeiras. Mas eu não vejo um jogador em fim de carreira, apenas numa fase bem madura, em que outras coisas são importantes nesse momento. A principal delas, né, eu vou garantir o meu futuro. É a família dele, né? Cara, eu não... Direito. O dinheiro dos outros, eu não... Exatamente. Não se mete. Vai fazer conta com o dinheiro dos outros. Realmente não tem um desgaste com o Abel, nem com o Palmeiras. É realmente um desgaste com a diretoria, com a torcida, como você falou. Um cara que entregou tanto, cara. Pois como é que pode, né? Mas o entendimento também da diretoria, do Abel, da comissão técnica, que nessa relação custo-benefício ele
ficou também abaixo. ele caiu de produção. Caiu. Caiu de Aí, produção. então, por isso que ele, nessa renovação que o Palmeiras ia fazer, ele ficou fora dos planos. Mas, como vocês falaram aí, ele tem contrato. Se ele não acertar com nenhum clube, e agora, como voltou, nem foi, né? Ele ia hoje, mas não foi. Então, São 2 anos de contrato ainda. 2 anos de contrato. O clube faz o seguinte cálculo, né? O Palmeiras ia ficar com 3 milhões de euros na negociação. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. É uma fortuna? Não. Mas se você pegar os 3 milhões hoje, 18 milhões de reais, mais os 2 anos de contrato, e abriria uma vaga. Você abre um espaço no orçamento para trazer um jogador de um valor alto. E um dia outro com o momento. mercado inflacionado. Exato. Então é muita grana. É o que entra e o que deixa de sair dá um. É a mesma história do Dudu. Quando o Cruzeiro. A Leila ficou louca, né? Mas quando o Cruzeiro faz uma proposta de pagar 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. A Leila falou: peraí, mais o tempo de contrato era uma contratação gigantesca. Isso pesa. Você abre o espaço na folha de pagamento para trazer outro E, Calçade, jogador. a gente está num momento de mercado, a gente já falou sobre isso aqui. Não é o caso do Palmeiras, porque ele se organizou financeiramente para fazer investimentos e para ser um clube estável. Mas essa bolha vai estourar em algum momento, porque assim, se tornou comum o jogador ganhando 1 milhão. E eu não estou falando de craque não, hein? Você tem um mercado hoje extremamente inflacionado. Assim, é difícil você contratar, você 1 milhão atrair. 1 milhão hoje está começando a ficar já padrão. Você trazer o Claudinho no patamar do Dudu. Mais de 2 milhões de reais de Imagina o que ele salário. foi ganhar no Catar. 2,5. Mas assim, você tem no elenco, geralmente os elencos aqui são enormes, porque você faz uma quantidade absurda de jogos. Você tem ali alguns clubes 32, 33 jogadores, né? Tem um monte ganhando 1 milhão. A hora que você pensa, multiplica por 13, na verdade, são 13 meses. Cara, é um valor que o clube não aguenta, o clube não suporta. E essa bolha, né, ela só aumenta, porque também assim, as bets passaram a colocar muito mais dinheiro no futebol e esse patamar vai ter que ser sustentado eternamente pelas bets. E mudar o cenário no Brasil, aí os clubes vão ter que... Eu já discuti isso, trouxe a notícia aqui. O Andrés Pereira, que tem 28 anos, o Palmeiras ofereceu o dobro do que ele ganha lá no Fulham. Na Premier League. Na Premier League. Na Inglaterra, onde a moeda é fortíssima. Então, realmente, agora o Palmeiras segue aí no mercado em busca de um camisa 9, essa é a prioridade. Também um jogador para o meio campo, ainda não desistiu do Andrés Pereira, e um zagueiro. Essas são as 3 prioridades do Palmeiras agora para o restante da temporada. Para a gente arrematar, Nicolete, o Paulinho falou hoje ainda não tem uma previsão de volta, né? Palmeiras que no fim de semana tem o Guarani pelo Campeonato Paulista. Tem o Guarani, mas vai ser o time do rodízio, né? Time que perdeu para o Novo Horizontino, ele deve mesclar ali um outro, esse time alternativo. O Palmeiras acho que vai até ali 6ª, 7ª, 8ª rodada, metade do mês, mesclando aí os jogadores, dando fôlego para os jogadores, porque não tem condição também. Em 23 dias já jogou 5 jogos. Então, é uma preocupação do Abel Ferreira. E a gente vai conhecer a escalação aí mais chegando perto. 5 jogos e você inclui aí uma pré-temporada, se é que se pode chamar de pré. Tem, né? Pré-temporada foi uma semana. Boa. Nicolete, obrigada, amigo. Valeu, sempre bem-vindo. beijo. Valeu pelas informações do Palmeiras. Beleza, turma? Vocês viram as informações aí com o Pascoalzinho, a turma toda, o Nicolete aí, falando muito sobre o Verdão, essa apresentação do Paulinho, quem que o Verdão vai buscar no mercado. Bom, e completando as informações aí, eu tenho sobre a negociação do Palmeiras com o Inter. Inicialmente saiu que o Palmeiras estava afim do Wanderson, né? Mas foi noticiado que ele não era a primeira opção do Palmeiras. Que o Palmeiras inicialmente optou, o Bola VIP apurou aqui, dando os créditos com fontes ligadas à diretoria, que na verdade o Wanderson não era a primeira opção do Palmeiras. Ao buscar contato com o Inter, o Abel de fato tem interesse em outros 2 jogadores do Roger Machado, que são eles, o zagueiro Vitão e o centroavante Ener Valencia. São 2 posições que o Palmeiras tem priorizado na janela, só que o Inter se recusa a negociar os titulares e ofereceu o Wanderson como contrapartida. Então, assim, o Palmeiras recebeu esse Wanderson, tanto é que parte da torcida ficou assim, não entendeu muito bem. E é uma posição que o Palmeiras tem vários atletas aí, as beiradas,
atacante aberto, e o Palmeiras realmente buscou o Enner Valencia, que realmente o Palmeiras precisa de um centroavante. Enner Valencia é muito experiente, cairia como uma luva no Verdão, e o zagueiro Vitão, que também é jovem, e também seria uma grande opção para o time alviverde aí na zaga, as duas posições que o Palmeiras mais necessita de atletas. Bom, essas são as informações de hoje. Vamos aguardar os próximos capítulos aí, se dá rock essa negociação com esses atletas, ou se não dará certo essa investida. Beleza, turma? Coloca nos comentários aí a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.